Olá, hoje a nossa aula vai ser sobre a administração portuguesa aqui no Brasil. Mas os portugueses se referiam à sua porção na América e o título ficou Administração Portuguesa na América. Toda essa administração foi baseada, a princípio, sobre o pacto, opa, tô com força, hein? Colonial. Pacto colonial é uma das muitas características do mercantilismo, que é a mentalidade econômica de Portugal e muitas nações da Europa, lá nos séculos 14, 15, que é o século que a gente está estudando a história do Brasil, e 16, né? Já que Portugal diz que chegou aqui em 1500, mas vai administrar o Brasil com mais rigor a partir, ó, de 1530. Bel, então o que é esse pacto colonial? Vamos entender? Portugal, que é a nossa metrópole, então, portanto, Portugal é a nossa metrópole, dizia que o Brasil, como é, vou até fazer assim, ó, uma colônia, tinha que obedecer, plantar, produzir e se submeter a tudo que a metrópole queria. Então, aqui a gente tem uma relação, ó, de dominação. A metrópole manda e a colônia fala assim, senhor. O que isso significa? Significa que essa imposição, ela é uma imposição administrativa, econômica, política e o que mais você pensar. Essa metrópole manda e a colônia obedece. Ô, Bel, mas tem um papel assinado? Claro que não. Metrópole chegou aqui, menosprezou os nossos indígenas e se impõe sobre o continente e a América desta forma. Contrapartida, a colônia, que está aqui no caso o Brasil, ela tem que produzir bens que deem muito lucro para a metrópole, como, por exemplo, o açúcar, depois mineração, tabaco, algodão e muitas outras coisas que Portugal vai impor à colônia para produzir. Então, aqui nós temos uma seta de dominação e aqui nós temos uma seta de obediência. Só que isso também repercute na economia. A metrópole obrigava a colônia a comprar manufaturas, bens que têm uma certa manipulação semi-industrial. E a colônia, via de regra, exportava para a metrópole matéria-prima. E assim ficou o nosso esquema do pacto colonial. Entendido? Bom, após esse momento inicial de imposição, nós temos que entender um pouquinho a história de Portugal. Portugal, nos 30 primeiros anos de história do Brasil, portanto, antes de 1530, estava muito, muito interessada nas Índias, nas especiarias e no comércio com o Oriente. E o Brasil ficou, ó, em segundo plano. A partir de 1530, por que essa data aparece aqui de novo? Porque, conta para ninguém, Portugal estava quebrada. A concorrência com outros viajantes quebrou Portugal. Não quebrou a míngua, mas já não tinha o mesmo lucro de antes, né? Então, a partir de 1530, Portugal já não via muito lucro nas viagens para as Índias, nem muito menos para a África. Aí Portugal falou, bom, então vamos ver o que a gente pode extrair do Brasil. Então a gente é isso, né? A gente é mesmo uma segunda opção de Portugal. Então essa data 1530 coincide com um novo projeto dos reis portugueses, da família Avisa ainda, que vão colonizar efetivamente o Brasil, porque tinham falido na sua empreita com as Índias. Só isso, Bel? Não. Tem mais uma, que é uma segunda justificativa dessa data. Você achou que nesses 30 primeiros anos só Portugal veio para cá? Claro que não. Os franceses já estão interessadíssimos em dominar o Brasil. Então já começam as primeiras invasões estrangeiras. E se Portugal não tomar posse, não ocupar, não efetivar a colonização, vai perder sim o Brasil para outras metrópoles, tá? Então tem a questão das invasões e tem a questão econômica de que o comércio com as Índias já não lucrava tanto, certo? Bom, e aí o que Portugal faz? Em 1534, para ser bem específico, hein, gente? Ó, 1534, Portugal criou o sistema de capitanias hereditárias. O que é isso? São grandes porções, faixas territoriais do Brasil.
Eram 14 grandes faixas territoriais terra, que Portugal dividiu e entregou para a pequena nobreza portuguesa. Essa pequena nobreza portuguesa recebia essa terra, essa faixa de Brasil, e quem recebia era o chamado donatário. Eu abreviei aqui de dom, porque eu vou usar aqui meu esqueminha depois, tá? Então, donatário, Bel, ele é aquele que recebeu um pedaço do Brasil, sim. Capitanias hereditárias também tinha na América Espanhola, isso não é muito novidade, tá? Capitanias hereditárias é quando um rei entregava uma porção de terras para alguém da nobreza, fazia todo um ritual de obediência desse nobre, desse donatário. Então, quem manda é o rei de Portugal. O donatário vem para o Brasil, pode explorar terra, pode procurar ouro, pode produzir o que quiser, só que, é claro, tem as obrigações. Essas obrigações dos donatários estavam aqui, ó, em duas cartas, dois documentos. Carta foral, foral, não errei não, viu? Tá faltando um L de flores aqui não. A carta foral, ela era uma carta muito importante, vem da palavra fórum, vem de leis, direitos, prestação de serviços que o donatário tem que fazer com relação ao rei de Portugal. Então aí, ó, na carta foral, nós temos os direitos e os deveres dos donatários. Vamos para um exemplo? Exemplo de direito. O que o donatário tem de direito com essa terra? Ele pode subdividi-la em sesmarias, eu não disse seis, eu disse sesmarias, fazenda, e entregar a familiares, a pessoas conhecidas do próprio donatário. Esses sesmeiros, que recebiam as fazendas, as sesmarias, deviam obediência ao donatário. Então, ele pode dividir se ele quiser, porque, né, gente, era praticamente o estado de Pernambuco, de tão grande. Inclusive, tinha uma capitania em Pernambuco, né? Vamos para um exemplo agora de obrigação, de dever? Pagar imposto. É óbvio, né? Que todo mundo que veio para o Brasil tem que pagar imposto para o rei de Portugal. O donatário não é diferente. Então, já nesse momento, surge um clássico imposto da história do Brasil, que é o imposto chamado de quinto. 1/5 de tudo que fosse produzido em riqueza na colônia, o donatário deveria recolher e mandar para o rei de Portugal. Então, esse imposto ele surge já nos primórdios da história do Brasil, e não lá na mineração, quando criaram aquele xingamento. Desculpa, gente, abre aspas, mas eu vou xingar um pouquinho. Vai para os quintos dos infernos. Esse xingamento é típico de mineração, porque ninguém aguentava, de séculos de exploração, esse imposto de 1/5. Fecha aspas. Outra coisa, fala de hoje. Mal sabem eles que hoje a gente paga muito mais de 1/5 de impostos, né? A gente podia inventar muitos outros xingamentos hoje, mas, né? Isso faz parte da história do Brasil, só para você entender. Pagávamos muito imposto no período colonial, pagamos muitos impostos ainda hoje, no período republicano contemporâneo. Mudando de assunto, falar de imposto não é bom, né? Vamos falar da carta de doação. Essa daqui é importantérrima. Porque esse nome doação te leva ao erro. Tem nada de doação. O rei de Portugal não doa nada. Ah, Bárbara, então por que ele pôs esse nome? Porque ele é rei, né? Ele é um rei absolutista e põe o nome que ele quer. Mas carta de doação é, na verdade, um documento de usufruto da terra. A terra e a propriedade é lá, ó, do rei de Portugal. O donatário usa, explora, produz, paga impostos, mas a terra não é dele. Ele não pode vender. Quer aí, Bel? Quem não vende? O donatário não pode vender a terra porque a terra é só de exploração e não é uma propriedade do donatário. O proprietário é o rei de Portugal. Então, cuidado com o nome. Repito, ele te leva ao erro. Dono do Brasil, rei de Portugal. Donatário, explorador do Brasil. Tá? Bom, deu certo? Cobrar imposto deu. Mas sabe aquela pequena nobreza donatária que recebeu aquelas 14 capitanias hereditárias? Não veio para cá, não. Quer dizer, veio, não gostou e foi embora. As capitanias hereditárias, em sua imensa maioria, fracassaram. Fracassaram. Por que fracassaram? Porque muitos donatários, primeiro problema do fracasso, não tinham dinheiro para vir para cá. Gente, estamos falando de quase um mês viajando de Portugal para o Brasil. Tem noção quanto custa viajar um mês no navio? Sabe quanto custa um cruzeiro hoje? Agora você imagina, não é um cruzeiro, né? Você imagina ficar 30 dias num navio, com aquele monte de gente, vir para cá. Imagina a quantidade de insumos, de alimento, de água para todo mundo no navio. Aí chega aqui, o que tem aqui?
árvore, formiga, abacaxi. Abacaxi é típico do Brasil, tá? Então, as capitanias hereditárias fracassaram primeiro, porque aqui é muito longe e essa distância torna a viagem cara. Bel, você podia dizer, então, que são até 2 motivos do fracasso. Podia. Mas é que a questão econômica é muito mais pesada do que a questão da distância, tá? Segundo problema do fracasso. Os donatários vinham para cá e acabou. O rei de Portugal não fazia mais nada. Bel, mas se ele tivesse um problema, ele não podia ligar para o rei pedir ajuda? Não, nem mandar WhatsApp. Então, o donatário vinha e se vira. Vai lá que o Brasil é teu. Então, muitos sentiam falta de uma administração mais efetiva do rei, de uma centralização política desse rei. E então, o rei não dava esse suporte, não dava esse subsídio, e alguns donatários desistiram de vir para cá. E um terceiro e último problema é um problema que é de rir. Você sabia que alguns grupos daqueles tupis guaranis que a gente viu lá no início das nossas aulas de Brasil, eles eram grupos antropofágicos? Você sabia que alguns desses grupos faziam um ritual religioso, se alimentavam de carne humana? Essa notícia, ela era a notícia mais espalhada na colônia. Os donatários e quem vinha para o Brasil morria de medo dos indígenas, principalmente de não ser enterrado, não ter todo aquele processo, né, religioso, de o sacramento da extrema-unção. Então, eles tinham medo de vir para cá e ser comido por um índio. Claro que não era assim, tá, gente? A carne humana não era, sei lá, a base alimentar indígena. A questão da antropofagia é um ritual religioso dos índios, mas que, na cabeça dos portugueses, dava muito pânico, muito medo. E lembre-se que o rei não mandou ninguém para ajudar. O donatário vinha e tinha que se defender. Então, esses 3 grandes problemas, a questão financeira, falta de centralização e o medo, né, dos indígenas, até medo da viagem também, né, porque era perigoso e tal, esse grande medo fez com que a maioria das capitanias hereditárias fossem ao fiasco. A que mais deu certo foi a capitania de Pernambuco. Aqui em São Vicente, que é a capitania do estado de São Paulo, ela também deu uma certa evoluída. Alguns vieram também para outras capitanias, acabaram fazendo alguns vilarejos, mas efetivamente sucesso a gente pode falar só em Pernambuco, que vai produzir cana-de-açúcar. Bel, então já chegou a cana-de-açúcar aqui? Chegou, mas isso são as nossas próximas aulas, tá? Bom, para tentar ajudar as capitanias e os donatários, quando a gente chega no ano de 1548, o rei de Portugal, também da família Avis, já estamos no Dom João III nesse momento, ele decide ajudar os donatários. O rei Dom João cria o governo geral. O que é isso? Alguém a mando do rei para colaborar com a administração. Se fosse hoje, seria como se fosse um conselheiro real, um vice-rei. E esse governo geral vem para o Brasil, demora um pouco, tá? Só chega aqui em 1549, que é a viagem distante, é tudo muito complicado. E o primeiro está aqui para você conhecer. Tomé de Souza foi esse primeiro governador geral do Brasil. Primeira coisa que ele fez, transformou a cidade de Salvador na nossa primeira capital. Então, nasceu aqui, já em 1549, como eu te disse, né? A primeira capital do Brasil, que vai ser a sede do governo geral. Então, lá no Nordeste, em Salvador, a gente vai ter uma administração mais efetiva. E vai se montar, então, uma estrutura da administração portuguesa na América, principalmente a partir de 1548. Que vai ficar assim. Eu fiz um esqueminha aqui, vamos entendê-lo. O rei de Portugal é a autoridade máxima. Acima dele, ninguém. Abaixo dele, os governadores gerais. Tomé de Souza, depois a gente tem o Mendes Sá, Duarte da Costa e muitos outros que governaram o Brasil. Tá? Esse governador geral deve obediência ao rei. Então, essa seta significa domínio. O rei manda no governador geral, inclusive escolhe, nomeia. O governador geral tem o dever de controlar e centralizar os donatários. Eu coloquei aqui como dom, de donos das terras mesmo, tá? Esse donatário está aqui como um grande auxiliar dessa exploração colonial. E os donatários, por sua vez, podiam fazer algo que também era uma das determinações da Carta Foral, que eu deixei para te explicar agora.
Os donatários, eles podiam criar câmaras municipais, vilas, cidades. E essas cidades deviam obediência a esse donatário. Mas aqui nós temos o poder, vou pôr aqui, ó, local. É o município, é o poder menor do Brasil. Então percebe como do grande rei foi se criando poderes para controlar, administrar e centralizar a administração. Então, na Câmara Municipal, você tem o menor dos poderes, que é aquele que lidava no dia a dia com os brasileiros que vão se formando por aqui. Deu para entender? Continuando. Dentro ainda do governo geral, tá? Dentro do governo geral, foram criados 3 cargos, opa, que agora trocou a mão, 3 cargos auxiliares. Nós temos, primeiro, o Capitão-Mor. Nossa, Bel, que nome chique, né? Capitão-Mor. O Capitão-Mor, como vem a patente dele aqui, ele é o responsável pela defesa. Lembra que desde antes disso tem invasão? Então, agora tem alguém para ajudar a defender os donatários, o governo geral e quem vier para cá. É o Capitão-Mor. E ele vai defender. Vai defender porque os franceses continuam investindo muito no nosso litoral brasileiro. Além do Capitão-Mor, a gente tem o ouvidor. Ouvidor de ouvido mesmo, tá? O ouvidor-mor. Ouvidor-mor é o responsável pelas audiências. O que é isso? Pelas leis. Ele é o responsável pela justiça. Se a gente fosse encontrar um similar dele hoje, seria um juiz. Alguém que tem o poder de dizer, ó, faça-se a lei, cumpra-se a lei, você será punido, você está liberto. Esse é o ouvidor-mor. E o terceiro, que era o que o rei de Portugal mais gostava, provedor-mor. Nossa, Bel, já tinha provedor naquela época, né? Nós estamos em 1530, 48, então tinha. Só que o provedor daquela época não é o que está na sua cabeça, que coloca internet na sua casa, não. Provedor, nesse período, é o responsável pela economia, recolher os impostos. Inclusive, quem não paga imposto vai para o ouvidor-mor e é punido. Porque se tem uma coisa que Portugal queria aqui, é lucro. Então, o provedor... Vou até fazer um coração? Vou fazer um coração aqui. Porque o provedor-mor é o principal desses cargos auxiliares para recolher os impostos, para o governador-geral conferir e mandar para o rei de Portugal. Porque, não se esqueça, a gente é uma colônia que tem que se submeter à metrópole pelo pacto colonial. Ah, bem, então acabou a aula? Não. Está faltando fé. Literalmente está faltando fé. Junto já com os primeiros governadores gerais, com Tomé de Souza, vem para o Brasil as primeiras missões jesuíticas. Lembra lá da aula, da carta do Pero Vaz de Caminha, que tinha que salvar os indígenas? A missão dos missionários, né, estou redundante, mas a missão dos missionários jesuítas era a catequese, converter, ensinar a língua portuguesa e fazer com que esses gentios, é o termo que Portugal usava, né, para os nossos indígenas, gentios, adotassem a fé católica, que era a fé de Portugal. Agora a gente acabou. Um beijo e tchau.